Aqui na rua 5 do cemitério municipal, logo na entrada, próximo aqui ao muro, a entrada principal, você vira à esquerda. Você vai encontrar aqui 3 obras de arte importantíssima do famoso escultor Furlaneto. Quem vai explicar para nós essa obra e contar também um pouco dessas histórias aqui é o arquiteto Loretti. Loretti, 3 obras juntinhas, próximas e bastante significativas. Sim, ela representa 3 fases do Fernando Furlaneto. 3 fases da vida dele, né? E a primeira, que está ali no fundo, seria do primeiro juiz de direito de São João da Boa Vista. É aquela terceira ali. É aquela... Vamos chegar próximo aqui para a gente ver? Que seria do Gabriel Pio de Loyola, Dr. Gabriel Pio de Loyola. Primeiro juiz de São João da Boa Vista? Primeiro juiz de São João da Boa Vista. E aí ela tem todos os símbolos, é um anjo segurando as simbologias do direito, né? Então a espada, a balança, o livro, né? O código de leis. E essa escultura foi feita em Pietra Santa, quando o Fernando Furlaneto estava estagiando na oficina do Ranieri e Filho. O pai dele conseguiu esse trabalho para ele. E como ele era muito talentoso, muito bom para reproduzir tecido, rosto, né? Então todas as encomendas que eram feitas para o ateliê do Ranieri, ele repassava para o Fernando Furlaneto. Então é um trabalho de juventude do Fernando Furlaneto. Aquele não estava no auge ainda Ainda não. Aquelas balancinhas significam então a justiça, o livro... justiça, a espada, né? E a cruz, que é da morte, óbvio, né? Com ramos de rosas, margaridas. E aqui mostra todo o virtuosismo e talento do Fernando Furlaneto. Repara-se, por exemplo, no tecido do anjo, que está com o pé apoiado no rochedo, né? O tecido tem textura, né, própria do próprio tecido. Ele não faz um polimento, ele faz ranhuras. Então é impressionante esse tipo de técnica, né? E jovem ainda, e já jovem, com esse talento todo. Foi em 1917 Poxa esse túmulo. E o túmulo veio importado, óbvio, né, da Itália. Ele fazia lá, porque estava estudando lá. E as encomendas do pai, ele trazia para São João da Boa Vista. Então toda encomenda que tinha origem de São João da Boa Vista era repassado para o jovem Fernando Furlaneto. Agora tem um outro lá, aquela na outra pouquinho mais simplesinho. Sim. Aqui. Também... Essa é a outra fase do Fernando Furlaneto. Quando ele volta para São João da Boa Vista, né? Porque o pai está muito preocupado com a Primeira Guerra Mundial e que ele poderia ser convocado como soldado, porque ele era filho de italiano, tinha cidadania italiana, né? Então o pai pede para o Cristiano Osório que pague a viagem de volta do Fernando Furlaneto e do seu irmão, né, do Giacomo Furlaneto. Quando ele chega aqui, ele fala para o pai que ele deixou a namorada dele na Itália, né? E o pai não aceita, porque fala assim, tantas meninas, moças bonitas que tem aqui em São João da Boa Vista, prontas para casar, por que você tem que importar uma italiana? Uma italiana, né? Entendi. Entendi. E aí? O que ele propõe, o pai porque o pai que administrava essa oficina. Faça o túmulo de encomenda, essa aqui é até o nome de uma rua em São João da Boa Vista. Rua Prudenciana de Azevedo. Prudenciana. O pessoal fala Prudenciano. Então de Azevedo Junqueira. E ela foi a que criou a filha do coronel Cristiano Osório, né, a dona Leonor. E também morou na fazenda do Desterro. Então ela era solteira, né? Era uma tia. E aí eles encomendaram, a família encomendou esse túmulo para o pai do Fernando Furlaneto. Com o pagamento da passagem. Aí ele disse assim, olha, você faz esse túmulo, aí com o dinheiro, pode ficar o dinheiro para você, para fazer
essa viagem e você trazer a Lélia, né? E ele trouxe e casou com ela? Não. Não casou? Imagina que um túmulo desse daria para pagar a passagem para a Itália. Não deu. Não deu. Aí o que ele fez? Ele ficou decepcionado. Aí ele insistiu, só com dinheiro emprestado pelo padrinho dele de batismo, que era o Cristiano Osório, que ele conseguiu ir para a Itália e trazer a namorada, mas não com esse túmulo. Tá certo. E é uma Madalena, né? Uma das primeiras Madalenas que ele vai fazer aqui. Sozinha, porque era sozinha, num rochedo, né? E adorando o crucifixo, o Cristo. Tá certo. Bom, agora nós vamos... Mas é um túmulo importante e até histórico, né? Se a gente imaginar essas relações com nomes de rua, de pessoas que estão envolvidas nessa história. Certo. Agora, essa é a obra-prima dele. É né? emblemática. A obra-prima, você acha que Eu você acho. considera a obra-prima Ele dele? considerava a obra-prima Ele dele. considerava. Vamos mostrar aqui de perto com os detalhes. Uma senhora lindíssima, Angelina, né? Angelina Oliveira Bueno. Angelina Oliveira Bueno, era exatamente assim, a Angelina. Lá você vê uma garotinha. A filha dela, que é Dina Bem-vinda. Dina Bem-vinda. E os detalhes E lá em cima, que tem o sepultura. Cristo, entre anjos, né, sentado no trono, lá em cima, está com os 2 filhos da Angelina. Todos são filhos da Angelina. 2 filhos falecidos quando criança. Então conta para nós essa história. E esses 2 filhos chamavam o nome do pai dela, que é o Cristiano Osório. Ela é filha do Cristiano Osório. Ela é filha do primeiro casamento do Cristiano Osório, Angelina. E casou com um delegado, o Dr. Bueno. E aí ela teve aqueles 2 filhos que nasceram, um nasceu natimorto e outro foi logo em seguida. Ela teve mais 2 filhas e uma delas era a Dina Bem-vinda, que era a mais velha. Morreu menininha também. Morreu menina. A história aqui é um drama, muito interessante na época, né? É a única obra que ele assinou realmente, porque as outras foram assinadas posteriormente. Está ali do lado do anjo, Fernando Furlaneto, escultor. Quer dizer, ele considerava isso uma obra de arte. Essa é uma mãe desesperada. Então, a história foi o seguinte: seguinte. Da filha. Eu disse que o Fernando Furlaneto, ele foi afilhado do Cristiano Osório. Então, o pai, Antônio Furlaneto, fez questão de colocar os 2 filhos homens, ele e o Giacomo, como afilhado do Cristiano Osório, porque sabendo que o Cristiano Osório tinha poder financeiro, né, e seria um ótimo padrinho nesse sentido. Aí, quando ele volta para cá, isso já, antes até da Lélia, ele vai buscar a Lélia a partir desse túmulo, porque ele vai ter que escolher as pedras, as melhores pedras, lá nas jazidas de mármore Carrara, nas jazidas de Carrara, para poder confeccionar esse túmulo sem trincar, sem rachar, né? E aí ele vai aproveitar essa oportunidade. E esse pedido vai ser feito pela segunda esposa do Cristiano Osório, que é a dona Gabriela. Praticamente a dona Gabriela é que criou a Angelina, mas ela já estava mocinha na época. E ela pede para o Fernando Furlaneto fazer um túmulo diferente, uma obra diferente. O Furlaneto ele vai dormir, vai sonhar, vai pensar, porque era uma tarefa árdua, difícil, né, para atender esse pedido. E aí ele vai conceber, ele vai conceber um túmulo que conte a história do drama. Então, qual que foi o drama? A Angelina, né, ela teve essas 2 filhas, teve aqueles 2 meninos, né? A Dina Bem-vinda sofreu de apendicite, né? De ataque de apendicite. E na época não se operava, porque você fatalmente morria, né? Então a Angelina pediu para que eles não levassem a Dina Bem-vinda para operar em São Paulo. Mas o pai, né, muito autoritário, muito bravo, o delegado, o Dr. Bueno, ele insiste
que ela deveria fazer essa operação. E ela vai para São Paulo, mas fatalmente falece. A mãe, a Angelina, se recolhe no seu quarto e fica mais de uma semana sem comer, sem beber, sofrendo. Dizem que ela faleceu de paixão, cheio de manchas, né, tipo hematomas no corpo inteiro, por causa desse sofrimento. Ela sofreu de paixão. Não se conformou com a morte da filha. Com a morte da filha. Morreu depois de quanto tempo, Loreto, da filha ter falecido? É uma questão de uma semana, duas semanas. Foi muito rápido. Isso foi em 1922. Deixou de comer. Aí ele vai conceber como? Ele vai pensar assim. A Angelina perdeu os 2 meninos lá, que estão no colo do Jesus lá. Cristo. Os 2 cristianos, né? E aí a Dina Bem-vinda estaria subindo a escada do céu. E ela passa pelo portal do céu. Essa é a escada do céu? Que o portal do céu está ladeado por 2 anjos, né? Anjos magníficos, aliás, né? Esses anjos, ele usa a técnica do tecido molhado. Quando você vai perceber os detalhes da roupa, ele cola ao corpo, né? Eles são impressionantes. Impressionante, hein? Aos pés. Ele tinha um talento absurdo. As mãos do anjo. Aí, e a vestimenta dos anjos. Olha que coisa impressionante. Quando a Dina está já no limbo, digamos, né? Ali onde tem aquela plantação de lírios, está vendo? Uma sequência Sim. de lírios. E aí você tem um lago, ele colocou como fosse uma representação do limbo. Aí os irmãos dela, os 2 irmãozinhos, avisam ela. Olha, mamãe está subindo atrás. Aí o que a Dina faz, a Dina Bem-vinda? Ela vira para a mãe e chama a mãe para subir ao céu. A gente percebe uma cara de serenidade, Sim. de resignação, Subir, de alegria. Vamos ver mais detalhes. E ele faz como fosse um palácio. Aqui seria a área de sepultamento, né? Então abre-se essa tampa e você tem uma galeria aqui embaixo. Com todos os falecidos da família. Sim. Personagens inclusive o Dr. Bueno. Ah, o Dr. Bueno também está aqui e a outra filha dela também. Aproveitar e ver a menininha, como era o rostinho dela aqui. Pode subir. Veja os detalhes. Também na roupa, né, Lorete? Sim. Olha os detalhes, essa é a menina. Olha a perfeição. A menina tomou como referência uma menina próxima lá da família Furlaneto, né? Que ele deu uma bomboniere de presente para ela. Ela era Martarello, mãe da... ela tinha a mãe dela tinha uma casa de loteria ali na Praça das Palmeiras. E ela ficou segurando 2 canas. Para poder fazer essa para ficar o tempo suficiente com a mão estendida, o braço estendido. Perfeita também, hein? Vamos ver aqui então. E é tudo mãe, assim, os retratos são impecáveis, porque era exatamente assim. Ele segue as fotos, né, da época. Vamos ver as mãos. E ele sabia fazer até a cor dos olhos, né, conforme a profundidade que você dava na bolinha, né, do olho, para causar o efeito de sombra. Então ele sabia fazer olhos verdes, olhos azuis. Com a escultura. Com a escultura. Vamos ver os detalhes aqui dos lírios ali no fundo. Infelizmente, esse túmulo ele foi atacado diversas vezes, né? Atacado? Atacado com pichações, que judiação. Derrubada de elementos, né? Quebra dos dedos. Agora, recentemente que a gente conseguiu restaurar os dedos dela. E as pichações com órgãos sexuais, eles colocaram aqui, acabou estragando a superfície polida da pedra. Poxa vida. Porque eles limparam com ácido. Então a mãe está bombardeando, ela está a ponto de estourar, de Podemos perder essa implodir, obra de arte. pode então. perder essa obra de arte.
ela está a ponto de implodir. E tem o que fazer, Lorete, para não perder essa obra? Olha, na época do Fernando Furlaneto, ele já considerava isso aqui uma obra-prima dele. Então ele foi várias vezes conversar com o Dr. Bueno, lá em São Paulo, pedindo para que fizesse uma cobertura com uma cúpula de vidro, né? Mas eles não toparam, infelizmente, porque ele sabia que um dia ninguém ia ter cuidado com esses túmulos. Para você ver um exemplo, por exemplo, o Fernando Furlaneto, quando chegava finados, ele vinha fiscalizar no cemitério quem é que estava, o que estava trazendo de produto de limpeza. Ele não deixava nenhum limpador de cemitério ficar dentro do cemitério. Tinha de fazer a contratação fora. E ele fiscalizava quais eram os produtos que eles estavam utilizando para fazer a limpeza desses túmulos. Não aconteceu o que aconteceu. Só que hoje você não tem controle mais. Então, fatalmente, todas essas obras feitas em mármore Carrara, elas sofrem com as intempéries, com a poluição do ar, né, da combustão, né, dos automóveis, que vem como chuva ácida, né? Então, é complicado, viu? Tá certo. Então nós estamos aqui diante da obra-prima de Romeu, do Fernando Furlaneto, irmão do Romeu Furlaneto. Uma hora a gente vai ver o Romeu. E eu mostro aqui, retrata aqui o drama de uma mãe. Ah, e outra coisa, lá em cima você tem duas piras, né? Piras são do fogo, né? E aí você tem duas letras ali do alfabeto grego, né? O início e o fim, que é alfa e ômega, que é a representação do Cristo, né? Então eu sou o começo e o fim. Ótimo, aqui retratado então o começo e o fim. Personificação do próprio Cristo. Pode falar. As identificações do sepultamento da Dina Bem-vinda e da Angelina ficava numa jardineira de mármore Carrara na escada. Só que, infelizmente, isso foi roubado há muito tempo. Então, ficava todas as informações de nascimento, morte. Infelizmente, isso desapareceu.